Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e toda semana, ou quando eu consigo aparecer por aqui, venho aqui dar as minhas dicas, as minhas impressões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. Melhorando o card dessa luz, que eu estou achando muito estranha essa situação. Mas aqui a gente vem falar de um livro que eu gostei demais. É uma experiência de leitura muito diferente. Como a gente já viu anteriormente com As Ondas, então agora é a hora do grande clássico dessa autora aparecer por aqui. Então, vou segurar assim melhor para vocês verem as edições que eu tenho. Vamos falar de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse aqui é um livro que muita gente fala bem dele e hoje é a nossa vez de nós falarmos sobre ele por aqui no canal. Mrs. Dalloway foi publicado em 1925, ou seja, foi publicado no período entre guerras, ou seja, após a Primeira Guerra Mundial, que era considerada a Grande Guerra, que tinha-se algumas ideias do que tinha acontecido no mundo nesse período. E um pouco longe, né, não tanto assim, do estopim da Segunda Guerra. Então, aqui a gente vai ver uma história, de novo, muito intimista, mas aqui a gente vê questões que são... A Virginia, ela faz isso tão bem. E aqui a gente vê essas questões que são bem interessantes aqui. Aqui a gente vai ver a Clarissa Dalloway, que é, digamos, uma jovem senhora ali na média dos seus 30, 50 anos aproximadamente. E aqui, nessa época em que ela vive, a gente está numa situação de entre guerras, ou seja, havia acabado a Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era conhecida na época. Então, os londrinos, eles estavam tentando se readaptar a, digamos, uma rotina, como a gente tentou se readaptar nessa última pandemia de Covid-19. Então, os londrinos ali estavam tentando se adaptar à sua vida mais ou menos normal, porque muita coisa tinha mudado com essa guerra mundial, muitos traumas ainda estavam surgindo ali na sociedade. E também, um outro evento, ele é muito caracterizado aqui na história, foi que a Clarissa, ela acabou contraindo a influenza. Então, aqui também é um período após a chamada gripe espanhola, que vitimou diversas pessoas na Europa. Se você nunca ouviu falar sobre a gripe espanhola ou não tem tantas informações sobre a Primeira Guerra, que a gente tem hoje em dia muito mais informações da Segunda, atualmente também muito pela Primeira Guerra. Mas se você não conhece nada, eu recomendo que você procure alguma informação para que você tente se adaptar melhor a esse texto da Virginia. Então, a Clarissa, ela, por ser da alta sociedade e tal, as pessoas não estavam mais festejando, a rotina das pessoas era uma rotina completamente diferente. Então, muitos estavam traumatizados e tinham diversas situações ali acontecendo, por exemplo, quando tinha algum barulho diferente, o pessoal achava que era barulho de tiro. Quando tinha um avião passando, eles imaginavam que podia ser algum avião que ia jogar uma bomba, alguma coisa assim. Então, as pessoas ainda estavam muito traumatizadas com relação a essas coisas. E também tinham pessoas como ela, que haviam sido sobreviventes da gripe espanhola, da gripe de influenza, que, como eu falei, vitimou muita gente na Europa. Então, a Clarice estava tentando trazer uma, digamos, naturalidade à sua vida. Ela ia promover uma grande festa, e grandes festas, você sabe, muita organização e tal. Mas
É, primeiro parágrafo do texto eu quero até ler aqui para vocês, que é o seguinte: Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores, afinal não se tinha muito o que fazer. As pontas seriam tiradas das dobradiças. Então, ou seja, ela mesma ia comprar as flores. Ela tinha quem fazer isso por ela, afinal de contas, ela pertencia à grande classe ali londrina da época. Mas ela queria ela mesma ter essa experiência de comprar as flores e passear pela rua, ver as pessoas. Então, essa viagem dela até a casa dela, até a floricultura, ela tem diversas divagações, diversas impressões. Ela encontra diversas pessoas ali pela rua. E aqui que eu acho de mais interessante que a Virginia coloca é que você olha muito a parte de fora, porém de dentro. Então, ou seja, você vê todas as emoções que a Clarissa está tendo naquele momento, as suas divagações, aquilo que ela acreditava que a pessoa poderia estar pensando dela. E aí você acaba, vira a chave e ela mostra o pensamento daquela outra pessoa que acabou encontrando ali com a Clarissa naquele momento. Então você vê as reais impressões de cada uma daquelas pessoas, como eles estavam se sentindo naquele momento, e todo o estardalhaço que a guerra e a gripe espanhola tinham causado naquelas pessoas e que a sociedade esperava de cada uma delas, porque muitas ali estavam presas a essa situação, em que elas tinham que ser mães. A própria Clarissa não conseguia se dar bem com sua filha Elizabeth, e ela só queria brincar com os cachorros, e ela ficava se pensando, né, que ela não era uma mãe interessante para ela. Ela tinha ali o Richard dela, que era o seu esposo, e ela, por ela ter sido acometida pela doença, então ela estava mais magra, então ela sabia que ela não estava bem, e que também o seu casamento não estava tão bem assim. Ela encontra o Peter, que foi uma pessoa que ela se envolveu no passado. Tem também, se eu não me engano, é Ceres, que é uma personagem também muito conhecida dela, que elas tiveram meio que uma feira ali, que despertou a Clarissa para sentimentos que ela não imaginava que ela fosse sentir. E outros personagens que vão passando aqui pela história, que de certa forma alguns têm, outros não têm a ver com a vida da Clarissa, e o simples querer dar uma festa, a, digamos, sutileza, a futilidade que tinha na Londres da época, como manter o normal dentro de uma questão como essa. Então aqui a gente vê todas essas miudezas, todas essas sensações, todos esses movimentos, tudo que realmente mexia com cada um desses personagens. Então, para mim, é a questão dos livros da Virginia que eu mais fico impressionada, porque você consegue ver o que cada uma dessas pessoas está realmente passando naquele momento, porque a gente vê que como o ambiente, as frustrações, as questões que estão acontecendo naquele momento, as questões em que a gente é cobrado, tudo isso influencia na nossa vida como um todo. Outro personagem que é importante da gente falar aqui, que é o Septimus. Ele foi um soldado, né, que ele passou pela guerra, mas ele vive uma situação praticamente paralela à da Clarissa, porque ambos são sobreviventes. Ela
de uma questão de fora da guerra, mas porém dentro de uma outra perspectiva, mas ele estava dentro da guerra. Ele perdeu uma pessoa que ele gostava muito ali na guerra, que era um grande amigo, uma pessoa com que ele confidenciava os sonhos, os objetivos daquele momento. Ele não estava preparado para a guerra. Não havia treinamento para os jovens que iam para a guerra. Geralmente jovens para a guerra. E eles não estavam prontos, eles não tinham treinamento, eles só pegavam ali e ia. Então eles não tinham esse treinamento e ele teve todas essas sequelas emocionais. E como voltar à rotina, em que a outra rotina era uma rotina de dor, de sofrimento, de baixas, e voltar para uma rotina comum. Como lidar com isso? E ele estava novamente indo ao médico juntamente com a sua esposa, estava ali tentando ajudá-lo, e no especialista e no outro, ninguém conseguia resolver os fantasmas que ele, os traumas que ele vivia. Ele via esse amigo dele que acabou perdendo sua vida ali, e vozes de outras almas que estavam com eles naquele momento. Então a gente vê essa questão da saúde mental tão bem aberta, tão bem escrachada, que muitas vezes a gente precisa desse choque de realidade. E aqui a Virginia fez brilhantemente. E não só olhando a questão do livro, porque a própria Virginia não era uma pessoa que não tinha, os seus dissabores na vida, ela tinha muitos dissabores, ela veio também de muitas tragédias. Eu tenho muita vontade de pegar os diários dela para mim ler, para mim tentar entender um pouco mais dela, e a gente vê isso muito dela também nas suas histórias. Mas, gente, que livro! É um livro que te faz pensar muito no que o ambiente faz para a gente, e no como que às vezes a gente precisa daquele clique para a gente acordar para as coisas que a gente precisa fazer na vida, e não se deixar bater pelas frustrações, mas também entender que elas fazem parte da nossa rotina, que existem formas da gente conseguir levar, às vezes com leveza, às vezes a gente tem que dar a parada, tem que puxar o freio para dizer algumas coisas que precisa, mas a gente entender que existem pesos, não são nossos, a gente tem que seguir entendendo os nossos próprios pesos. É incrível esse livro. Eu só posso recomendar para vocês que não dá, gente. Isso aqui é releitura, com certeza. Também agora falando sobre traduções. Bom, eu vou me basear aqui nas traduções que eu tenho, que é da editora Penguin, que essa edição aqui é muito conhecida, muita gente conhece essa edição, tem um texto de apoios muito legal. Aliás, deixa eu ver quem traduziu. A tradução foi de Cláudio Alves Marcondes, do prefácio é do Alan Pouls. Essa aqui já é a 7ª impressão dessa edição aqui da Penguin. Eu gosto demais, gente, das edições da Penguin, sempre tem um material de apoio bacana. Inclusive, no final dessa edição, tem assim, algumas leituras que você pode ler, tanto da Virginia, também outros textos que são dela também. Tem um outro ponto que eu preciso falar, que eu acabei me lembrando aqui. Inicialmente, esse livro aqui, ele foi publicado como um conto, Mrs. Dalloway in Mount Street.
você ainda encontra ele. Eu até pesquisei antes de fazer essa resenha, você consegue encontrá-lo também. E em breve eu pretendo lê-lo. Parece que ele é tipo um prelúdio de Mrs. Dalloway. Eu imagino que deva ter algumas similaridades com relação a essa obra. Tem um outro também que eu não me lembro agora, mas é bem interessante. Breve, eu consegui ler, eu vou tentar trazê-lo aqui para vocês, mas essa é uma edição muito bacana, com uma folha legal, texto confortável. Às vezes não dá para dar apertada, assim, dá apertadinha assim, você consegue ler a letra da pessoa que, né, óculos multifocal, pelo amor de Deus, né? Mas também, se a gente for olhar isso, nós não lascamos. Edição super confortável, tá? Muito legal, eu gosto muito das edições da Penguin. E também nós temos essa edição fofa da Antofágica. Não tem só essa edição, perdão, não tem só essa edição da Antofágica, que é a edição de bolso. Tem umas coisas aqui que eu achei muito fofa da Antofágica. Tem uma edição capa dura também, que vocês conseguem encontrar. E aqui, deixa eu ver quem traduziu. Tradução aqui foi da Thaís Paiva e Stephanie Fernandes. Recomendo muito que vocês tenham essa experiência. E é um livro pesado, tá? Não é um livro assim que você não fique pensando, sabe? De como a gente leva a vida. É um livro assim que você tem que tomar assim, um certo cuidado, uma certa cautela. Se tiver num momento assim mais tristinho, dá uma esperada. É uma história interessante, muito necessária, mas eu peço que você tenha um pouquinho mais de cuidado, espera um pouquinho passar para você poder ler. Porque eu acho ele um livro pesado. Tem 2 aulas no YouTube da Antofágica, um vídeo para você ver antes de ler o livro, outro depois, com algumas explicações que são importantes. Eu recomendo muito que você leia esse livro, mas com calma. Leia no seu tempo, porque dá tudo certo depois aqui no final. É uma leitura imperdível, com certeza imperdível. Então, essas são as minhas impressões de Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Com certeza vai entrar no meu ranking de livros favoritos da vida. Quero saber a opinião de vocês com relação a esses livros. O que vocês estão achando? Já leu Mrs. Dalloway? Tem medo do fluxo de consciência? Eu acho que vocês vão se surpreender com eles. Não, é difícil, mas depois que você se acostuma, você chega longe na leitura, você vai se surpreender bastante. Então é isso, eu me despeço de vocês. Muito obrigada, gente, de coração, para todos e todas que estão aqui. Continuem nos seguindo, nos acompanhando nas outras mídias. Eu vou amar saber a opinião de vocês, tanto lá quanto aqui. Me conta também o que vocês estão vendo. Tem uma indicação de livro, Virginia, que vocês acham que eu devo ler? Comenta que eu vou amar saber a opinião de vocês. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez para vocês que estão aqui, de coração mesmo. Que Deus abençoe mesmo a vida de cada um de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal. Grande abraço e até mais.